chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia para você e todas que estão acompanhando aqui o nosso Jornal Brasil Atual. O Brasil registrou nesta quinta-feira 1.733 mortes por Covid-19, totalizando 530.344 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.451, o menor registro desde o dia 5 de março. Em comparação à média de 2 semanas atrás, a variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. É importante termos informações sobre como está a pandemia do Brasil, né? Trazemos sempre números, ouvimos também sempre especialistas da área médica com frequência, mas raramente a gente traz aqui a voz de quem sofre o luto pela perda de um ente querido. E é o que nós vamos fazer agora. A gente convidou a Stephanie da Silva Bispo, ela que é professora de História da Rede Pública Estadual de Santos, Litoral Paulista, que perdeu recentemente a mãe vítima do coronavírus. Olá, Stephanie, bom dia, é um prazer recebê-la e a gente já fala de início que nos solidarizamos com você e toda a sua família pela perda da sua mãe, a Maria Jovem da Silva Bispo. Seja bem-vinda, viu, Stephanie? Oi, Marilu, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, Stephanie, eu queria que você contasse como é que foi o caso da sua mãe, né? Enfim, quantos anos ela tinha, e eu sei que você está posicionando aí, né, o celular. Feito melhor. Eu acho que agora isso. Tá um pouquinho. Tá, agora tá tudo certo. Quer apoiar direitinho aí o celular? Está no celular, né? Isso. Acho que agora ficou bom. Agora tá bem. Então, Stephanie, conta pra gente como é que foi o processo, né, da sua mãe, enfim, como que se deu, né, em relação à sua mãe, a Covid-19, Stephanie? Então, Marilu, a minha mãe, ela fazia parte do grupo de risco, né? Ela tinha um problema cardíaco grave, que ela nasceu com esse problema. Então, assim, desde quando começou a pandemia, era uma preocupação nossa que a minha mãe tomasse logo a vacina, né? Nossa, assim, da minha família, né? Então, nós passamos um ano com todos os cuidados possíveis, né? De manter o distanciamento, de não frequentar a casa dela, né? Morava só ela e meu irmão. Só que a gente não consegue blindar, né? Assim, 100%, né? Então, a minha mãe, mesmo com todos os cuidados, usando máscara o tempo inteiro, né? E a gente evitando estar aqui, ela acabou contraindo a doença em abril desse ano, já depois de ter tomado a primeira dose da vacina da AstraZeneca, em fevereiro, né? E foi muito rápido, assim, ela começou com uma tosse no meio de uma semana, numa terça-feira, ela achou que era uma tosse alérgica, né? E no sábado dessa mesma semana, essa tosse não passava a tosse. Aí eu falei, não, mãe, vamos no médico, né? Aí levei ela no hospital. Eu não pude entrar porque estava bem naquela semana que os hospitais estavam lotados. Então ela entrou sozinha, né, para poder fazer o atendimento. A gente passou uma tarde no hospital. E foi fácil conseguir vaga, inclusive, Stephanie? Então, nós conseguimos, né, no hospital aqui em Santos, porque a minha prima trabalha lá. Porque os hospitais todos já estavam com aquelas placas de lotado, com cavalete na frente. Então, a gente conseguiu a vaga por conta dessa intermediação que a minha prima fez. Porque eu não acredito que a gente tivesse conseguido, assim, se a gente não tivesse esse contato. Entendi. E, inclusive, tinha vaga exatamente? Esperaram abrir uma vaga? Abriu uma vaga, né? No dia que minha mãe internou, na verdade, assim, ela internou no sábado e no domingo, quando ela precisou ir para a UTI, ela só foi porque uma moça morreu. Eu estava lá no hospital com a minha mãe, uma moça muito jovem, 46, 47 anos,
acabou falecendo por Covid, e aí a minha mãe assumiu a vaga dela na UTI. É estranho falar isso, mas foi o que aconteceu. Exato. E aí, nesse momento, você chegou a conversar com a sua mãe, antes dela ser internada? Como é que foi, esses momentos, né, que antecederam aí a internação na UTI, inclusive, e até a morte? Como é que foi esse momento? Então, a minha mãe foi muito nervosa, assim, ela sempre falava, né, que se ela pegasse Covid, que ela não iria resistir, ela repetiu isso muitas vezes, assim, pra gente, por isso que ela se cuidava tanto, né, e nós todos, ela tinha bastante medo mesmo. Quando a gente internou, que ela ficou na ala que não era UTI, assim, ela estava bastante preocupada, mas estava tudo bem, eu estava lá com ela, né, ela podia ficar com acompanhante, né, maior de 60 anos podia ficar com acompanhante. Então, eu fiquei com ela no sábado, aí no domingo meu irmão foi passar o dia com ela, e eu fui à noite, né, pro hospital, porque eu fui para dormir, porque eu queria conversar com o médico, né, porque os médicos sempre passam visita de manhã e tudo mais. E aí eu cheguei no hospital por volta de umas 4 da tarde, mais ou menos, foi o horário que essa moça faleceu, né, e que ficou essa vaga em aberto na UTI. E eu fiquei lá com a minha mãe, a gente conversou, ela jantou e tal. E quando foi umas 9 da noite, ela começou a se sentir muito mal. Começou a reclamar de dor no estômago e um cansaço, ela começou a reclamar muito. Ela já estava com 50% dos pulmões comprometidos. E aí ela começou a passar muito mal. Ela estava fazendo a técnica do VNI, que é uma técnica de expandir o pulmão para a pessoa respirar melhor, né? Só que o vírus já tinha atacado mais a área cardíaca dela, porque o pulmão nem estava tão Comprometido. né, tão comprometido. E aí ela passou muito mal, eu estava lá com ela, ajudei a tirar os equipamentos. Aí a equipe médica veio, falou, olha, parece que ela está nervosa, ela está ansiosa. Eu falei, ela tá com medo. Né? Aí o médico foi, conversou, ela acalmou, nós conversamos, eu fiquei com ela, eu falei, mãe, fica calma, né? Eles estão fazendo o tratamento direitinho. Fiquei lembrando ela muitas vezes, a senhora tomou a primeira dose da vacina, então fica calma, né? Vai dar tudo certo. E aí ela ficou mal de novo. E aí o médico voltou, né? Ela passou mal de novo com esse cansaço, né? Aí o médico falou, não, eu vou levar ela para UTI, mas ela não vai ser entubada. Eu falei, tudo bem, eu só vou levar ela para ficar de olho nela, né, por mais tempo. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu conversei com ela, fui com ela até a porta da UTI, segurando na mão dela, falei, mãe, vai ficar tudo bem. E ela repetia muitas vezes, eu não vou aguentar. E eu falava, não, você vai aguentar, né? Eu estava ali tentando acalmá-la, que ela estava nervosa. Apesar de ter sido a vida inteira enfermeira, ela se viu ali numa situação muito difícil, né, de muito medo. E aí ela foi para a UTI. Eu saí do hospital por volta de 1h da manhã, isso foi na madrugada, né, do domingo para segunda-feira. Eu fui para casa, porque eu já não poderia mais ficar no hospital com ela na UTI. E aí, eu cheguei em casa, eu tomei um banho, né, porque eu tinha ficado lá na ala e tudo mais. E aí, quando foi 2h30 da manhã, mais ou menos, a minha prima, que trabalha nesse hospital, ligou, falando que ela teve 2 paradas cardiorrespiratórias, que ela ficou parada bastante tempo, mas os médicos conseguiram reanimar, que ela foi entubada. E aí foi uma semana disso, assim, dela apresentando uma pequena melhora, mas quando piorava bastante. E aí no dia 20 de abril ela faleceu. Exato. E você falou que ela já tinha tomado a primeira dose, e a segunda dose seria quando? Ela ia tomar a segunda dose dia 26 de maio. Era pouquinho mais de um mês da data do falecimento dela. Exato. Agora, você tem ideia de como que ela contraiu a Covid-19, já que passamos aí mais de um ano e ela não teve nenhum problema, né? Quer dizer, queria saber como é que foi que ela pegou, se você tem ideia. Assim, Marilu, a gente, assim, na minha cabeça aqui, a gente tem 2 possibilidades. O meu irmão, ele é guarda-vidas, ele não parou de trabalhar, ele ficou trabalhando o tempo inteiro, né, durante a pandemia, mesmo com as praias fechadas, ele continuava trabalhando. Então,
No ano passado, ele apresentou alguns sintomas, ele ficou na minha casa, a gente não deixou ele ficar aqui com ela, ele ficou uma semana lá na minha casa e aí o teste deu negativo. Então, a gente não sabe se de repente, porque era a única pessoa que ficava aqui com ela, né? Mas na semana que ela começou a apresentar essa tosse, uns dias antes, um primo nosso aqui da família veio visitá-la e estava ensinando ela a mexer no Pix, no aplicativo no celular. Quando saiu o resultado do exame dela, ela falou, né, o Eduardo foi lá em casa e eu acho que ele, de repente, pode ter sido ele, porque foi a única pessoa diferente que apareceu aqui. Então, ela mesmo que contou, porque eu nem sabia, né? Eu nem sabia. Então, pode ter sido isso, né? Mas são as únicas possibilidades que a gente acha. Agora, o seu primo não estava de máscara na hora que estava ensinando ela a fazer o Pix ali? Olha, eu acredito que não. Ela eu sei que estava, porque ela falou para mim que estava, mas eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas ela foi tão cuidadosa, né? Durante um ano, praticamente, da pandemia, um ano e pouco da pandemia. Enfim, ela poderia, talvez, pedir para ele colocar máscara, mas, enfim, o que você acha que aconteceu ali na hora? Olha, eu acho que, assim, que ela estava mais confiante por conta de já ter tomado a primeira dose da vacina, né? E assim, assim, quando a gente vinha aqui, né? E eu nunca vi ela pedindo para ninguém colocar máscara. A gente colocava, né? Ficava porque a gente tinha medo, né? Mas na hora de comer, né? De pegar sei lá, um copo d'água, alguma coisa, eu falo por mim, né? A gente acaba esquecendo de colocar de novo, começa a bater papo e tudo mais. Eu não sei, eu acredito que ela não... que ela estava mesmo mais confiante, assim, sabe? Não a ponto dela se descuidar, mas, eu já tô demais. O que faz um encontro poderoso? Eu tô com a primeira dose da vacina, então ficou mais tranquila, assim, sabe? Entendi. Enfim, essa questão é muito importante que você coloca, né, Stephanie, porque as pessoas que já tomaram a primeira dose não podem ter essa sensação, né, de segurança, porque realmente é importante a segunda dose. Eu acho até que o que você está falando seja um alerta para as pessoas, né? Quer dizer, não garante, enfim, só tomando a primeira dose que você não vá adquirir a vacina. Aliás, nem com a segunda dose, né? Tem que continuar os cuidados até com a segunda dose. Mas, de qualquer forma, esse alerta que você está trazendo é muito importante, né, Stephanie? Exatamente, o Marilu, a gente ouve, né, começa assim a ouvir os casos e a gente a gente só acredita quando é com a gente, né? No dia que eu internei a minha mãe, uma professora amiga minha enterrou a mãe dela, que também havia tomado a primeira dose da vacina e não deu tempo de tomar a segunda dose, né? Então, é isso, assim, né? Se você tomar só a primeira dose, você não está livre de pegar a doença de uma forma grave. Não está. Né? Quando a minha mãe tinha tomado a primeira dose da vacina em fevereiro, né? Quase praticamente 2 meses depois foi quando ela testou positivo. Então, assim, já tinha passado aquela primeira fase da imunização, né? E, mesmo assim, ela chegou no hospital já com 50% dos pulmões comprometidos. Então, e mesmo tomando a segunda dose, né? Tem gente que está se contaminando da mesma forma. Então, assim, não garante nada, infelizmente. Exato. É importante, né, tomar a primeira e a segunda dose, claro que realmente vai ser efetiva, né, esse resultado, né, com as 2 doses, mas é isso, os cuidados continuam, como dizem aí os especialistas. Agora, você falou de uma amiga sua, né, que parece que perdeu um ente querido. Você tem outras amigas que passaram também pela mesma situação? Olha, Marilu, foi uma semana de terror, assim. Eu internei a minha mãe no dia 10 de abril. No dia 10 de abril, a Ana, que é professora junto comigo, enterrou a mãe. A Shirley, que é uma grande amiga minha, que é de São Paulo, enterrou o esposo. A minha mãe foi
enterrada no dia 21 de abril, e uma amiga minha lá do Rio de Janeiro enterrou a mãe no dia 24 de abril. Então foram, assim, 15 dias de uma coisa atrás da outra, assim, sabe? Foi bem... Foi uma semana, 15 dias aí muito duros, né? Porque são amigas muito próximas, a pessoa, né? A Ana trabalha junto comigo, a professora, a gente com aquela eu falo, é muito engraçado que assim, eu falava para Ana, eu falei, não, Ana, sua mãe tomou a primeira dose da vacina, vai ficar tudo bem, né? E aí logo na sequência foi a minha mãe, foi uma loucura, assim, uma loucura. Exato. No caso, e as pessoas, por exemplo, tem alguma criança, enfim, que perdeu o pai, a mãe, enfim, nesse rol de pessoas que você falou que morreram? O marido dessa minha amiga, da Shirley, o Milton, ele era muito novo, ele não tinha nem 50 anos, e eles tinham um filhinho, o Gui, que tem 4 aninhos, é a cara do pai, e que infelizmente ficou sem o pai. Exato. E eu vi no seu Facebook aqui, Stephanie, que você tomou já, acho que não sei se tomou as 2 doses, mas pelo menos eu estou vendo aqui, né, o cartãozinho do SUS, tomou a vacina e você foi com uma camiseta que está escrito o seguinte: Bolsonaro matou minha mãe, #fora genocida. Né? Eu vou até colocar aqui. Ah, você está aí com a camiseta. Ah, olha vocês estão conseguindo ver. Isso, agora sim, deu para ver. Foi com essa camiseta que você foi ser vacinada? Foi. Eu tomei a primeira dose, né? Tomei a primeira dose da AstraZeneca, dia 11 de junho. Que foi uma surpresa muito boa, né? Assim, pra gente, não esperava que fosse ter essa antecipação. Então, foi uma surpresa boa. E fomos eu e meu marido vacinar. E quando começou, né, esse papo todo de vacina lá atrás, lá em janeiro, em fevereiro, eu conversando com umas amigas, falei, vou fazer uma máscara de jacaré, né, para postar e tal, porque assim, essa campanha, né, anti-vacina que a gente vê, a gente tem que combater de todas as formas, inclusive com humor, né? Então foi nisso que eu pensei lá atrás. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né, com a minha mãe, com a mãe de 2 amigas, com o marido da Shirley. Aí eu pensei, não, eu pensei, né, eu preciso protestar de uma outra forma, não dá para ser engraçado, né? Na semana que a minha mãe faleceu, alguns dias antes, né, o presidente fez live tirando sarro das pessoas morrendo asfixiadas e é muito, assim, já é horrível você ver essas coisas todas sem ter perdido ninguém, né? E eu com a minha mãe naquela situação, ficou muito forte, assim, sabe, o Marilu, assim, é uma revolta muito grande. Então eu falei, eu vou fazer. E mandei fazer a camiseta. Ainda fiquei com medo, né, do lugar não querer fazer, porque, né, a gente não sabe muito bem, né? Mas fizeram. Acho que agora, não sei se congelou para todo mundo, para mim congelou aqui. Foi, agora sim, agora voltou. Foi, pode falar. Fiquei um pouco receosa de não fazerem, mas fizeram e me enviaram sem problemas. E aí eu fui, né, no dia 11 com a cabeça. E acho que agora também congelou um pouco. Está congelando aqui. Está travando? Ai, meu Deus. Pois travou agora, mas agora voltou. Vamos lá, vamos continuar. Então, aí eu falei, não, eu preciso me manifestar de alguma forma que fique muito claro o que eu penso. E é isso que eu penso, né? Que se minha mãe tivesse, se esse processo de imunização tivesse começado antes, a minha mãe não teria morrido. Isso para mim é muito claro, porque ela estava se cuidando. É uma coisa que a gente não consegue evitar totalmente, mas a vacina era possível de ter chegado com antecedência, e a gente está vendo aí, né, na CPI como houveram erros, né, por parte do governo. Exato. Você está maratonando na CPI também? Bastante. Eu vou te falar que tem hora que, assim, que eu não consigo muito ouvir, porque
especialmente quando os governistas falam, porque eles são de um cinismo e aquilo entra doído, sabe? Eu não tem hora que eu falo, não, que eu desligo, assim, porque é um cinismo, é muito cruel, assim, com a gente que perdeu alguém, ouvir a forma como alguns governistas falam. Então, aí tem hora que eu desconecto um pouco, porque senão a cabeça não aguenta. E como é que é esse processo de luto, né? Você falou na palavra revolta, quer dizer, já existe o luto que é, enfim, que a gente precisa enfrentar quando a gente perde, no caso, uma mãe, que eu já perdi, eu sei bem essa dor, e você também perdendo agora. Existe o luto, mas quando você fala que a sua mãe poderia estar viva, caso a imunização começasse, por exemplo, em dezembro, vai. Se tivesse a vacina ali, se tivesse comprado já a Pfizer, enfim, com tudo isso que a CPI está levantando, como é que está o seu luto? Né? Eu estou vendo que você tem força, né? Você está, enfim, você foi até se vacinar, fazendo um protesto, você está dando essa entrevista aqui de uma forma muito forte, né? Então, como é que é essa força? De onde você extrai essa força? E como é que está sendo esse luto para você? Olha, Marilu, não sei. Assim, tem hora que... Ai, desculpa. Emociona. Desculpa. Tem hora que não dá para aguentar. Vamos aqui respirar um pouco. É difícil, sabe? Sim. Mas, assim, a minha mãe, ela era uma mulher muito forte. Muito forte. Assim, sempre foi uma mulher muito, muito acolhedora. A família sempre teve muito, muito, muito unida, né? E continua assim. Então, eu tenho os meus primos, que são meus irmãos, as minhas tias, né? As duas irmãs da minha mãe, que também são como mães para mim, né? A família também do meu pai, o meu esposo. Então, assim, a gente está muito junto, né? Como a gente sempre teve. Quando o meu pai faleceu 6 anos atrás, a gente se fechou aqui na gente, e a gente está fazendo dessa forma, né? Além de amigos, assim, que, nossa, meus alunos, né, que sempre mandam alunos, ex-alunos, né, que sempre mandam uma mensagem muito, muito carinhosa, de apoio. Então, eu acho que vem disso, assim, sabe? De me sentir acolhida por essas pessoas, e mais do que acolhida, é ter esse sentimento de muita raiva que eu tenho agora, respeitado por essas pessoas, sabe? Ninguém vem com esse papo, ai, não, porque era a hora dela. Não, não era a hora dela. Desculpa. Isso para mim não cola, assim, sabe? Não era a hora da minha mãe, né? Como não era a hora de 500 mil pessoas, né? Muitas coisas poderiam ter sido feitas para evitar essa desgraça, né, no país, assim. Então, é aquilo que você comentou, né? É diferente você ter um luto, né, de uma pessoa que ficou doente e, enfim, né, ficou doente, faleceu, mas você saber que sabe, que precisava de tão pouco. Minha mãe precisava de uma dose só uma dose, ela já tinha tomado uma, sabe? Então, é um sentimento de muita revolta, o Marilu, assim, muita mesmo. É muito doido, assim, parece que, assim, que a vida só vai voltar a acontecer quando essas pessoas forem responsabilizadas. É esse sentimento que eu tenho, sabe? Parece que eu estou vivendo numa espera, assim, né? De uma punição que seja exemplar para o mundo, porque não tem outra forma. Exato. E você, inclusive, está lutando junto com outras famílias, né, por essa reparação, né? Então, tem uma associação, a Avico, a Associação dos Familiares das Vítimas da Covid. Ainda, assim, eles estão... É muito legal, assim, eles têm uma rede de psicólogos para ajudar quem precisa, com né, que são psicólogos voluntários, então você não paga nada, né, para poder
fazer ali uma sessão e tudo mais, porque é muito difícil mesmo, né? E assim, a comunidade tem aumentado, né? Nas redes sociais e tudo mais. Eu me associei, acho que mês passado, se eu não me engano, e estou ali, né, acompanhando as ações que eles estão fazendo. Eles fizeram uma homenagem bonita lá no Sul, no dia que completaram o 500 mil de mortes, né? Acenderam velas numa praça. Então, assim, é um movimento que está se mobilizando, e a gente precisa ter uma resposta, eu acho, né? Assim, que a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas a gente precisa dessas respostas e de punições. Eu acho que é isso, assim, que não vai resolver o meu problema, né? Nem das outras famílias, mas é uma forma da gente ter justiça, né? Ter a justiça, é isso, é o pouco que sobra para a gente, né? Exato. Então, Stephanie, a gente lembra, assim, só para encerrar, chamar a atenção, né? Sua mãe tomou a primeira dose e a gente sabe que muitas pessoas não querem tomar a segunda dose. Então, o teu relato é importante para que as pessoas tomem, sim, a segunda dose. Agora, também tem aquela questão, quando a gente vê no ar, né, na televisão, nos noticiários, muitas pessoas não tomaram a segunda dose, muitas morreram, né? Como a sua mãe, né? Exatamente, Marilu. Isso é uma coisa que sempre, quando passa na TV, é uma coisa que também me toca bastante, sabe? Eu falo, não tomou porque morreu, né? Inclusive, essa semana agora, a UBS, onde ela tomou a primeira dose da vacina, me ligou. Nós estamos procurando a dona Maria Jovem, ela já tomou a segunda dose da vacina e tal. Eu falei, não, ela faleceu dia 20 de abril, aí a moça ficou, coitada, super sem graça, pediu 1000 desculpas e tal. Eu falei, não, tudo bem, né? É o seu trabalho. Mas é isso, assim, né? No meio dessas mortes todas, tem muita gente que não tomou a segunda dose porque morreu, porque pegou o vírus, né? Nessa janela e infelizmente não resistiu, né? Que foi o caso da minha mãe. Tá certo. Bom, Stephanie, eu agradeço, inclusive, não só você, mas o Marcelo Matos, né? Que é seu parente e que passou o seu contato, porque realmente me chamou muito a atenção quando ele postou você com aquela camiseta cobrando o presidente Bolsonaro, genocida, me chamou bastante atenção e eu realmente fiquei muito comovente com o que você escreveu, né? Da sua força que você teve ali, enfim, e aí ele me passou o seu telefone, ao qual eu agradeço imensamente, nosso querido ouvinte Marcelo Matos de Santos. E agradeço você demais, viu, Stephanie? E muita força nesse momento, você vai precisar realmente, né, de muita força até que tudo realmente seja esclarecido nesse Brasil e que, enfim, a justiça seja feita em relação a todos esses milhares de mortos, entre essas mortes, a da sua mãe. Muitíssimo obrigada, Stephanie. Um forte abraço para você. Eu tenho aqui olha, me passou agora, eu tenho aqui uma rosa, eu não sei nem se dá para ver. Dá. Dá para ver? Então receba essa rosa que eu cultivo aqui com muito carinho e em sinal, assim, de muita solidariedade para você, viu, minha querida? Um forte beijo, viu? Obrigada, Marilu, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a gente tem essa missão mesmo, né, de passar a informação correta para as pessoas, já que o governo não faz isso. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, tá? Um beijo. Um beijo, querida. Falamos aqui com a Stephanie da Silva Bispo, professora de História da Rede Pública Estadual de Santos, Litoral Paulista, que perdeu recentemente a mãe pelo coronavírus. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.